Quem tem Bíblia hoje pela manhã? Levante sua Bíblia. Diga assim: estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Enche o meu ser da tua bondade. Transborda a minha vida de graça. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu quero pregar hoje pela manhã, mas eu tenho má notícia para vocês. A má notícia é que a mensagem de hoje de manhã é só a introdução. Eu vou terminar essa mensagem hoje à noite, porque o texto que eu vou ler para vocês agora, Jesus fala sobre o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. O homem que edifica, a mulher que edifica a sua casa sobre a rocha. E hoje à noite eu vou falar algumas rochas, algumas pedras, onde você pode edificar a sua casa. Algumas pedras, mas isso é só para hoje de noite. Começa às 6 horas hoje. As pedras, hoje à noite eu vou falar sobre as pedras em que você pode edificar a sua casa. Mas hoje vamos abrir em Mateus, capítulo de número 7. É a última mensagem que eu prego nessa série de mensagens no Sermão do Monte. O Sermão do Monte termina aqui. No finzinho do capítulo 7, é o último trecho do Sermão do Monte. Abra sua Bíblia e medite comigo nesse trecho. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Você promete me ajudar a pregar hoje de manhã? Promete me ajudar a pregar? Você que está me visitando pode perguntar: como é que eu posso ajudar o pastor a pregar? Quando eu estiver pregando, glória a Deus. Mais ali pode dizer aleluia. Mais acolá pode dizer amém. Mas você precisa me ajudar, tá bom? Vez por outra eu vou dizer: vão ajudar ou não vão? Queridos, as religiões não são muito criativas. As religiões, todas elas, e quando eu falo de religião, eu estou falando de hinduísmo, eu estou falando de espiritismo, eu estou falando de religiões de matriz africana,
eu estou falando de catolicismo apostólico romano, eu estou falando de protestantes, de pentecostais. Todas as religiões são mais ou menos parecidas naquilo que prometem. Todas prometem basicamente a mesma coisa. Não importa se você é hindu, ou se você é praticante do candomblé, ou se você é pentecostal. O que é que as religiões mais prometem? Todas elas. Quais são os grandes atrativos da religião? Eu diria que toda religião tem basicamente 2 atrativos. As religiões prometem, primeiro, proteção. Não importa se é religião de matriz africana, não importa se é catolicismo popular ou se é evangélico. As religiões prometem o quê? Olha a linguagem, se não é igual. Livramento e fechar corpo. Livramento é do pentecostal, Deus me deu um livramento. E na Umbanda eles dizem, Deus fechou o meu corpo. Basicamente a mesma coisa, só com linguagem diferente. No catolicismo você tem os anjos padroeiros. Os anjos não, os santos padroeiros. Tem anjo também. Mas os santos padroeiros. É o santo que oferece uma proteção especial. Santa Luzia protege os olhos. São Cristóvão protege os automóveis. São Sebastião promete proteger de uma outra coisa. Então, no imaginário religioso, inclusive os esotéricos gostam muito de anjo. Nova era, esoterismo, tudo gosta de anjo. O que eles estão oferecendo? Proteção. Aí nós entendemos por que a religião, num tempo como esse que nós vivemos no Brasil, tem tanto apelo. Porque a polícia não consegue nos proteger, nós estamos vulneráveis na questão da segurança pública. E aí vem a religião e diz assim, não, mas com Deus Ele protege você. Todas as religiões, em segundo lugar, eu falei que eram 2 coisas. Primeiro, oferece proteção. E a segunda coisa que toda religião oferece é previsão. Todas as religiões tentam prever o que vai acontecer com a gente no futuro. Todas elas. Espiritismo, kardecista, mórmon, todas. Algumas dizem, toda religião diz o seguinte: com Deus hoje, o seu futuro está garantido. Seja o seu futuro semana que vem, ou seja o seu futuro daqui a 2 meses. Não sei se é aleluia ou é ui. Por quê? Eu vou já mostrar que isso é uma oferta religiosa, não é uma oferta de Jesus. Quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, quando ele encerrou o Sermão do Monte, a multidão que estava ouvindo falou o seguinte: epa, ele é diferente. O povo que estava ouvindo Jesus disse: opa, esse fala coisas que os religiosos não falam. Esse tem um discurso que a religião não tem. Ele tem uma autoridade que os fariseus não têm. Ele fala coisas que a gente não ouve
dentro das religiões, seja ela católico, budista, evangélico, pentecostal. Ele está falando coisas que o pastor, o padre, o pai de santo, o rabino não falam. Quais algumas coisas que Jesus falou que quem ouvia dizia o seguinte: é diferente? Primeiro, coisas que Jesus falou e que era diferente. Jesus foi diferente porque ele não pregou que a melhor forma de adorar a Deus seja através do sacrifício. Jesus não ensinou que a melhor forma de adorar a Deus seja através do sacrifício. Porque é próprio da religião acreditar que a melhor forma de você adorar a Deus é com sacrifício. Mas Jesus conhecia textos do Antigo Testamento e fez esses textos do Antigo Testamento terem vida. Por exemplo, Jesus pegou um texto como o texto de Miqueias, capítulo de número 6, os versículos 6, 7 e 8, e diz o seguinte: o que diz Miqueias, lá no Antigo Testamento, o profeta Miqueias? Ele diz assim: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me ao Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Miqueias faz essa pergunta. Como é que eu compareço diante de Deus? Eu vou oferecer holocausto de bezerro? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Olha que linguagem de hipérbole. 10.000 ribeiros de azeite ofertados a Deus? É assim que Deus quer? Miqueias diz o seguinte: Deus mostrou para você, homem, o que é que Deus quer da gente. Ele não quer sacrifício. O que é que Deus quer da gente? Que você pratique a justiça. Repita comigo: Deus quer que a gente pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. É isso que Deus quer da gente. Cabia um aleluia aí, a glória. Deus não quer que você rale os joelhos. Deus não quer que você faça sacrifício. Estou aqui me sacrificando para Deus, e Deus dizendo: eu nunca te pedi isso. Eu estou aqui ralando meu joelho para a glória do Senhor. Deus disse: nunca pedi isso a você. Veja Amós, outro profeta do Antigo Testamento. Eu odeio, olha, às vezes a gente lê a Bíblia e certos textos da Bíblia passam batido, a gente não presta atenção. Isso aqui é Deus falando. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará, diz o Senhor. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não vou dar a menor atenção a elas. Por quê que Deus diz isso? Em Amós, capítulo de número 5. Porque o que Deus quer de nós não é sacrifício. O que Deus quer de nós é que a nossa retidão corra como um rio. Diga: o que Deus quer de nós é que a nossa retidão corra como um rio e seja como um ribeiro perene. Diga:
Fala a Deus, aleluia. Jesus pega no capítulo 9 de Mateus e diz o seguinte: Deus quer que vocês aprendam o significado disto. Desejo misericórdia e não sacrifício. Isso aqui são palavras de Jesus. Em Mateus 9:13. Desejo que vocês tenham misericórdia e não sacrifício. Mateus capítulo 12, versículo 7. Pela boca de duas testemunhas a verdade é estabelecida. Mateus 12, versículo 7. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado inocentes. Então Jesus desmonta a lógica religiosa, tirando o elemento sacrifício. E eu gosto muito do Rubem Alves, quando ele diz assim: por que é que quando a gente vai fazer uma promessa para Deus, a gente só promete coisa ruim? Ah, Senhor, se Tu me deres isso, eu passo 3 dias sem comer. Para que Deus quer isso? Aí o Rubem Alves diz o seguinte: vamos fazer o contrário? Quando a gente prometer alguma coisa para Deus, prometa coisas boas. Tipo: Senhor, se Tu me abençoares, eu prometo que todo pôr do sol bonito eu tiro uma fotografia. Hã? Por que não? Senhor, se Tu me abençoares, eu prometo que vou montar essa semana uma mesa com pães e queijos e abrir uma garrafa de vinho para tomar com a minha mulher. Hã? Por que não? Não é uma promessa que você vai fazer para Deus? Deus não quer sacrifício. Senhor, se Tu me abençoares, eu prometo que eu vou fazer uma visita ao Museu de São Paulo. E vou parar diante de um Van Gogh e vou ficar alguns minutos meditando na frente dele. Por que a gente acha que Deus é um estraga-prazeres da vida da gente? Só te abençoa se eu ver você chorando, lambendo o chão. Por que você acha que Deus é assim? Senhor, se Tu abençoares meus filhos, eu prometo que eu não bebo mais café frio. Hã? Que não tem coisa pior do que café frio, concordam comigo? De fundo de garrafa. Senhor, se Tu abençoares a minha vida, eu prometo que serei atencioso com cada criança que abraçar minhas pernas. E eu darei meu ouvido a cada pessoa que tiver uma história para contar. Com cuidado. Senhor, se Tu abençoares minha vida, eu Te dou coisas boas. Esse é o Deus da Bíblia. Porque Ele não quer sacrifício. Segunda coisa, que eu preciso andar aqui na minha mensagem. Jesus colocou o caminho da salvação no cuidado com o próximo, e não em fazer parte de uma igreja. É diferente da proposta espírita, que você é salvo se você amar, e que a salvação está em fazer caridade. Não. Jesus disse o seguinte: que o caminho para a gente encontrar vida não é fazendo parte de uma instituição religiosa. É quando nós nos tornamos pessoas amorosas, boas. Você salva a si mesmo. Salva a si mesmo do quê? Do cinismo, de um coração de pedra, de viver a filosofia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Você se salva quando você ama.
Tem textos da Bíblia que são tão categóricos na proposta de Jesus, mas como nós estamos embutidos e imbuídos de uma teologia a priori, quando a gente lê o texto, a gente não capta o que o texto quer nos ensinar. Quer ver? Mateus capítulo 22, versículos 34 em diante. Quando eles ouviram que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Para colocar Jesus num canto de parede, eles fizeram a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Você já conhece esse versículo. Todo mundo aqui já citou, a Jerusa vive citando aqui na igreja. Eu já citei 1 milhão de vezes. Porque este é o maior de todos os mandamentos. O segundo, semelhante a este, semelhante, igual, em pé de igualdade com o primeiro, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse agora é o problema dos crentes. Nós paramos aí, a gente não continua lendo. Continue lendo. O que é que diz? Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que a gente não lê esse texto? Destes 2 mandamentos, quais são os 2? Ame a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, etc, etc. E o próximo como a si mesmo. Não pare aí, continue lendo. Porque destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Pode ser mais claro do que isso? Mas pela boca de 2 testemunhas a gente estabelece uma verdade. Vamos para um outro texto. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei se aproximou de Jesus, que ele estava discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou a Jesus: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as suas forças. E o segundo, igual ao primeiro, é: ame o próximo como a si mesmo. Qual é o nosso problema de crentes? Qual é? A gente para aí. Não para não, continue lendo. Não existe mandamento maior do que este. Pode ser mais claro? Não existe maior mandamento do que este. Então, para você e para mim fica a lição. Você pode sim ter todas as doutrinas corretamente na sua mente, mas você não passa de uma bigorna que soa no bater do martelo. Você pode ter todas as verdadeiras pregações decoradas na sua cabeça e um monte de versículo que você sabe decor, mas se você não aprender esses 2 versículos, você é apenas um símbolo, você é apenas o sino que retine no badalar das 6 horas da tarde. Você é nada, você não tem ainda a compreensão do que é verdadeiro cristianismo. Cristianismo não é se filiar a uma igreja, fazer o catecismo, a primeira comunhão, ser crismado, fazer confissão de fé, participar da Betesda, fazer o curso de novos membros que começa agora em setembro. Isso não é cristianismo. Cristianismo é aprender que não há maior mandamento do que esses 2, e que nesses 2 se resume toda a lei e todos os profetas. Qual é o maior dom da fé cristã?
de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, é o amor. Qual é o fruto do Espírito? Que a gente, quando tem o Espírito Santo de Deus, transborda nele, de acordo com Gálatas. É o amor. Jesus disse: um novo mandamento eu vou dar para vocês. Qual foi o novo mandamento que Jesus nos deu? De acordo com o Evangelho de João, que amem uns aos outros. Qual foi a única falha da igreja de Éfeso no livro do Apocalipse? Esqueceram o primeiro amor. Qual é a primeira, maior e essencial tarefa de todo cristão? De acordo com 1 de João capítulo 3, versículo 18, amar. Filhinhos, não apenas de boca, mas vamos amar de fato e de verdade. E aí Jesus contou a parábola do samaritano. E eu gosto sempre de lembrar que a parábola do samaritano Jesus não contou para nos ensinar a sermos bons. A parábola do samaritano foi contada porque alguém perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: ame o próximo. E ele, cínico, que existem perguntas que são cínicas. E qual é a pergunta que é cínica? É quando você faz a pergunta e você não quer a resposta. Você só quer abrir uma discussão. E o rapaz tinha perguntado para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Cínico. Porque Jesus disse: o quê? O que diz a lei? Ele disse: amar. Ele disse: pois faça. Ele disse: mas aí vem o cinismo. Quem é o meu próximo? E Jesus disse: o teu próximo. E contou a parábola do samaritano, para nos ensinar que o caminho, porque quando ele termina de contar a parábola do samaritano, ele olha para o rapaz e diz assim: vai tu e faz o mesmo. Então o objetivo de Jesus não era que a gente... O objetivo de Jesus não é que a gente quisesse ir para o céu. O objetivo de Jesus é que a gente quisesse colocar o céu dentro do nosso coração. Entenderam? O objetivo de Jesus não é que você queira ir para o céu. O objetivo de Jesus é que você queira colocar o céu dentro do seu coração. O objetivo de Jesus não é criar um êxtase religioso. O objetivo de Jesus é nos tornar homens e mulheres gentis. O objetivo de Jesus não era nos tornar militantes, apologetas, defensores, grandes aspas aí, da glória de Deus. O objetivo de Jesus é nos tornar serviçais, homens e mulheres que pegam bacia e avental na vida. Então, quando uma pessoa desiste da fé cristã, eu digo sempre para a pessoa assim: antes de desistir da fé cristã, você desistiu de amar. Você se tornou um egoísta. Antes de desistir da fé cristã, você desistiu, não de Jesus, você desistiu de um estilo de vida que Jesus inspira. Terceiro, Jesus desmantelou a lógica da lei. Primeiro, Jesus desmantelou a lógica do sacrifício. Segundo, ele desmantelou a lógica da filiação religiosa para nos levar para o céu. E terceiro, ele desmantelou a lógica da lei. O que é que diz a lei? Se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado. Isso a lei diz. Está escrito em Deuteronômio capítulo 30. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Mas você não pode ler a lei sem antes ler Jesus. Porque senão a nossa vida fica escorchante, asfixiante. Porque a lógica da lei é: pisou na bola, paga. Errou,
castigo. Titubeou, pau na muleira. Essa é a lógica da lei. E aí Jesus vem para o Novo Testamento e diz, não, vocês ouviram que era assim, mas agora eu vou propor uma outra lógica. É a lógica da graça. A lógica da graça diz que Deus faz, como está escrito em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Deus faz sim o seu sol brilhar sobre maus e bons, e faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. Essa é a lógica da graça. Se a lógica da lei diz, vocês vão herdar a terra, porque vocês foram obedientes a mim, a lógica da graça diz, Deus escancarou as portas das possibilidades da vida, sem olhar se você era ou não era eleito, predestinado, raiz de Abraão, semente de Isaac, se você é herdeiro de Jacó, não importa. Hoje, homens e mulheres de todas as tribos, raças, nações, gente com mais melanina na pele, com menos melanina, de olho azul, olho preto, gente de olho puxado, gente do Oriente, gente de todos os lugares. Jesus veio para dizer que as barreiras que nos separavam de Deus, impostas pela lei, foram quebradas, e todos agora são bem-vindos, e todos são amados, e têm possibilidade de conhecer o amor desse Deus maravilhoso. Mas como que Jesus rompe, literalmente, com a religião? Eu falei que a religião tem basicamente duas promessas. Vocês lembram quais são as duas? A primeira, vocês lembram qual era? Proteção. E a segunda? Previsão. Toda religião. Jesus rompe com isso. Como que Jesus rompe? Nunca fazendo promessas irresponsáveis para ninguém. O homem que ouve as minhas palavras, ou a mulher, é como alguém que edificou sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. E hoje à noite eu vou falar sobre algumas dessas pedras que a gente pode edificar nossa casa. E veio... Jesus diz assim, e caiu a chuva, teve uma inundação. Quem aqui mora em bairro que pode inundar no verão, quando dá aquela chuvarada em São Paulo? Levanta a mão aí. Quem aqui já teve uma casa inundada no verão? Ninguém? Teve ali uma pessoa, outra aqui. O Eliel. Sua casa inundou uma vez. Casa inundou. Vez por outra eu leio lá em Osasco, que tem aquela chuvarada de verão e fica com os carros... O carro, a Bethesda tinha um carrinho já bastante usado, e ele boiou. Churrada levou o carro embora. Bethesda. A mensagem de Jesus é o seguinte: quem anda com Deus não tem proteção extra. Agora cabe um ui. Jesus, ele não dourou a pílula. Era preto, preto, branco, branco. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. E eu sei que você pode sair daqui hoje de manhã me odiando. Sair daqui dizendo assim, eu nunca mais boto os pés nessa igreja. Mas eu preciso ser honesto com você. Porque Jesus foi. Deixa eu ser honesto com você. Eu não vou ser profeta de mau agouro, não. Eu não sou portador de más notícias, não. Eu quero ser honesto com vocês.
A vida é muitas vezes bruta, a vida às vezes é injusta, e a vida às vezes é cruel. Pastor, você está dizendo que minha vida vai ser ferida pela crueldade? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou apenas repetindo o que Jesus disse. O que foi que ele disse? No mundo, vocês vão passar por tribulações. Passa. Porque câncer não escolhe. Não, esse aqui é de Jesus, ele foi na Betesda domingo. Aí o câncer disse, coitadinho dele, ele ofereceu sacrifício para Deus. Aí o câncer disse, não vou pegar você não, vou pegar esse outro aqui mais desavisado. Câncer não faz isso. Câncer não pensa. Diabetes não pensa. Hipertensão não pensa. E assim como a chuva e o sol caem sobre todos, os tempos de aflição e angústia também são possíveis a todos. A mim, a você. O fato de você ter tido um filho ou uma filha com uma deficiência, um autismo, uma deficiência genética, não é porque Deus lá do céu disse assim, muito boa a vida dessas pessoas e eu vou complicar. Deus não faz isso com ninguém. Essa semana eu vi uma lógica que eu achei um absurdo. Jerusa ouviu e me contou. Uma pessoa contando para Jesus, dizendo o seguinte, que o filho estava com uma febre, uma sepsemia enorme, e aí o pai, vendo o desespero da criança, disse, Deus, tira essa febre, essa aflição do meu filho e joga em mim. O menino ficou bom, e desde aquele dia, o pai faliu nos negócios, está com problema de saúde, e ele fez a conta. Foi isso que Deus fez, tirou dele e jogou em mim. Então minha vida é uma vida de sofrimento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo em nome de Deus. Jesus disse não. A vida é perigosa. Se você, por que eu estou dizendo isso? Porque se você estiver consciente de que isso pode acontecer, se você tiver essa consciência, no caso de acontecer, eu não quero que aconteça, mas pode acontecer, você vai estar preparado. O homem que ouviu as minhas palavras e edificou a sua casa sobre uma rocha, quando veio a tempestade, não é a casa de todo mundo que inunda. A casa do Eliel inundou, a minha inundou já uma vez. Eu morava em Fortaleza, deu uma chuvarada, e eu estava dormindo com a Jerusa, os meus filhos eram pequenos. Quando eu acordei, eu achei que estava no céu. Porque eu acordei, estava tudo brilhando. Aquele brilho assim, era uma coisa prateada. Eu falei, que coisa maravilhosa, acordei no céu. Quando eu olhei, era a água da fossa, borbulhando de dentro do banheiro, e já estava a 30 centímetros da cama. 2 horas da madrugada. Não quer dizer que a casa de todo mundo vai inundar um dia, mas pode inundar. E no dia em que inundar, não faça a conta de que é Deus lhe punindo, que é Deus lhe castigando, que é Deus lhe açoitando pelas costas, porque esse não é o Deus da Bíblia. Se você não estiver preparado para o pior, não terá condições de passar pela vida. Quem acha que tem fé para nunca sofrer, um dia vai ser tentado xingar a Deus. Porque é como um pêndulo. Os muito crédulos aqui, no dia da aflição, o pêndulo vai para o outro lado e ele se torna um crítico mordaz da fé de Deus e de Jesus.
porque estava despreparado. Eu não sou otimista. Jesus não era otimista. Mas Jesus também não era pessimista. Porque o otimista diz assim, vai dar tudo certo. Pode cruzar os braços e descansar que a vida vai dar certo. O pessimista é o contrário, vai dar tudo errado. Jesus era realista. Temos que enfrentar a vida com realidade. E onde entra a fé? A fé entra como um elemento que nos capacita a enfrentar a realidade, seja ela qual for, porque em todas existem perigos. Por isso Jesus nunca ensinou que a fé era fuga. Isso aqui é lindo no Evangelho. Você pode discordar de tudo que eu estiver falando hoje de manhã, mas concorde com isso. Jesus nunca ensinou fé como sinônimo de fuga. Fé não é um narcótico. A fé bíblica, não estou falando da credulidade religiosa, não estou falando da superstição religiosa, eu estou falando da fé bíblica. Fé bíblica não é fuga. Aí você pode dizer para mim, mas tem na Bíblia que diz assim, eu me refugio em Deus. Sim, a gente se refugia em Deus para recuperar as forças e enfrentar a vida, e não ficar lá escondido. Porque quando vem a verdadeira tempestade, ou quando a tempestade vem, o verdadeiro crente não ora para ela desaparecer. Cabe um amém aí. Eu vou dizer, não é aleluia nem ui, é amém. Quando vem a tempestade, o verdadeiro crente não ora para ela desaparecer. Ora para quê? Para ter coragem de enfrentá-la com altivez, com nobreza, com dignidade. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha, quando vem a tempestade, ele não fica expulsando a tempestade. Sai, tempestade, que tu não pertences a mim. Não, o crente não faz isso. O crente diante da tempestade diz, Deus me dá graça, para que essa tempestade não me faça desmoronar. Eu não posso desmoronar na tempestade, porque a tempestade vem. Aliás, o verdadeiro crente não é só diante da tempestade, é no tempo da riqueza, da fortuna, do sucesso. Eu também estou pedindo a Deus o tempo inteiro, Deus não deixa eu me desmoronar na hora em que eu estiver em abundância. Não deixa eu mudar a minha cabeça no dia que a Bethesda sair desse perrengue financeiro e a gente tiver dinheiro depositado na poupança. Não deixa eu mudar, não deixa eu... O pastor Ricardo era tão humilde quando a igreja estava no perrengue e ele pedia oferta. Agora olha como ele é arrogante. Olha como ele olha para a gente. Ele se acha, né, esse pastor? Não, eu não quero. Deus não deixa. Como eu não quero, se acontecer, e no dia que acontecer, que eu me perca na minha fé de dizer como disse o velho Jó, contudo eu sei que o meu Redentor vive. Como disse Abacuque, pode faltar tudo. Pode faltar alimento no curral, pode faltar fruta no pomar, pode faltar cereal na colheita, pode faltar tudo. Todavia, e o Rubem Alves veio aqui na Bethesda e disse, onde Deus mora? E o Rubem Alves disse assim, Deus mora na palavra todavia. Contudo, minha alma se alegrará no Senhor. Fé
contém o ato de acreditar. Mas fé não se resume em acreditar. Fé é uma organização da minha vida. Fé que me faz acreditar não tem virtude nenhuma nisso, porque o diabo crê. Agora cabe um ui. Porque não, você crê em Deus? Eu digo, crê em Deus. Crê em Deus é uma pergunta boba. Que crê em Deus, o diabo crê, a Bíblia diz, e treme. Tem virtude nenhuma em crer em Deus. Fé não é para fazer a gente crer em Deus. Fé é para fazer a gente organizar nossa vida a partir dos valores de Deus. E eu organizo minha vida na tribulação. Porque se minha vida na tribulação se desorganiza toda, eu não estou preparado. A Bíblia diz assim, se você não pode correr com cavalos, como você vai estar preparado para a batalha? Se você não está preparado para a vida, de que serve você dizer eu creio em Deus, se ela não lhe preparou para a vida? Organizar a nossa história. Porque o maior infortúnio da vida, é não ser capaz de enfrentar o infortúnio. Diga comigo, o maior infortúnio da vida é não ser capaz de enfrentar o infortúnio. Agora o contrário, o maior infortúnio da vida é não ser capaz de enfrentar a fortuna. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu vou terminar, eu li o Salmo 23 para o meu próprio coração. Aliás, fiz isso ontem à tarde. Quem aqui não conhece o Salmo 23? Eu vou lhe dar a oportunidade de recitar o Salmo 23 comigo. Ontem à tarde eu disse assim, esse é o Salmo mais amado de judeus e cristãos. Os judeus e os cristãos citam esse Salmo. Eu tive notícia de presos políticos sendo torturados e citando esse Salmo, pendurados num pau de arara. Eu tenho notícias de mães acompanhando os filhos que estão morrendo. Pelo menos uma mãe já me contou isso. A filha estava morrendo de leucemia e ela disse, pastor, nos últimos momentos da minha filha, eu citei o Salmo 23 para ela. E eu tive um grande amigo meu, por causa dessa notícia, que morreu de leucemia. E por um acaso divino, eu cheguei no hospital para fazer a visita a ele num sábado, às 11 horas da noite. E quando eu entrei na sala, ele estava dando os últimos suspiros de vida. E eu agarrei ele pelos braços e fiquei sussurrando no ouvido dele o Salmo 23. Para que na passagem, ele fosse com esse salmo no seu coração. Recite comigo o Salmo 23 hoje, depois de mim. Eu vou falar e depois vocês falam depois de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora aqui está a mensagem, toda minha, de hoje de manhã, nesse versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é que quando eu terminei de ler esse salmo ontem à tarde, eu resolvi escrever o meu Salmo 23. Minha versão. Não tem a versão revista e atualizada, revista e corrigida, nova versão internacional, Bíblia a Mensagem. Aqui agora é a versão Ricardo Gondim, do Salmo 23. Deixa eu ler para vocês. Vocês acabaram de citá-lo, agora ouçam o meu Salmo 23. O Senhor é meu tudo. Ele me faz perceber que tudo falta em mim, embora eu me sinta misteriosamente completo. Consigo pensar em Campinas Verdes, mesmo em meio ao caos urbano. O Senhor me faz reconhecer que tenho carência de calma e serenidade. Meus silêncios interiores precisam parecer com as águas tranquilas de um ribeiro. Meu vigor se renova. O Senhor se sente feliz quando oriento minha vida com integridade e justiça. Mesmo que eu me encontre em becos sem saída e em ruelas sujas e escuras, transformarei meu medo em destemor. Tu juraste nunca me abandonar. Tua mão e teu ombro me dão a sensação de que alguém cuida de mim. Sou como um hóspede que ganhou um banquete em um salão protegido dos inimigos. Tu me honras como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Meu coração é como um cálice, transbordando de alegria. Estou consciente de que a tua companhia pode ser imperceptível, mas com ela, entendo o que significa bondade e fidelidade. Tu me fazes sempre sentir em casa, aqui e na eternidade. Amém. Glória a Deus.